Olá, está começando o Inteiro Teor. Acompanhe as notícias do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Aplicação de Botox. Quem pode fazer? A Justiça teve que decidir. Não só médicos, como também biomédicos podem realizar procedimentos estéticos com a substância. Conciliação nas execuções fiscais. Esse é o objetivo do projeto que acaba de ser lançado no TRF da Primeira Região. E um bate-papo com o juiz federal Eduardo Moraes, ele explica o conteúdo da obra que lançou chamada Teoria Institucional da Praticabilidade Tributária. Acompanhe agora! Você certamente já ouviu falar na toxina botulínica, o Botox. Essa substância virou febre nos consultórios de dermatologia de todo o mundo. E se na luta para retardar os efeitos do tempo sobre a pele, a indústria da beleza não descansa. Os interessados em ter o direito de lidar com Botox também não. Quem pode aplicar? Somente médicos? O TRF da Primeira Região entendeu que não. Os biomédicos também podem aplicar Botox nos pacientes. Veja na reportagem. As linhas de expressão no rosto começaram a incomodar a engenheira de produção Paula Nadai no ano passado. E antes de completar 40 anos de idade, ela decidiu fazer a aplicação de Botox e ficou bastante satisfeita com o resultado. Eu adoro. Eu saio de lá me sentindo 10 anos mais jovem. Eu sempre acho muito bom. As 2 vezes que eu fiz, eu não tenho do que reclamar. É comum encontrar biomédicos realizando aplicações de Botox e outros procedimentos em clínicas de estética com base em resoluções editadas pelo próprio Conselho Federal de Biomedicina. Mas tais normas vinham sendo questionadas. Para o Conselho Federal de Medicina, o CFM, apenas médicos podem realizar os procedimentos, que muitas vezes são invasivos e precisam de diagnósticos. Por isso, o CFM entrou com uma ação na Justiça Federal pedindo a anulação das resoluções, como explica o presidente em exercício do CFM, Mauro Ribeiro. O dermatologista ele tem 6 anos de medicina, mais 2 anos de residência médica para ele poder atuar como dermatologista. O cirurgião plástico tem 6 anos de faculdade de medicina, mais 5 anos de residência para atuar como cirurgião plástico. No caso da biomedicina, né, o Conselho Federal de Biomedicina, ele colocou um curso como pré-requisito para que o biomédico possa atuar nessa área de estética, um curso lato sensu de 500 horas, que está muito aquém, muito longe da formação do médico. O Conselho Federal de Biomedicina se defendeu no processo, alegando que o biomédico habilitado na área estética pode exercer procedimento invasivo não cirúrgico e que os produtos são de uso comum, pois podem ser comprados e utilizados sem qualquer receita. Apesar dessa defesa, ao analisar o caso, a juíza Maria Cecília de Marco Rocha, da Terceira Vara Federal do DF, entendeu que não há respaldo legal para a atuação do biomédico sem a supervisão médica. Inconformado com a decisão, o Conselho Federal de Biomedicina pediu no TRF1 a concessão de efeito suspensivo à apelação. Alegou que as resoluções não se referem a procedimentos dermatológicos e cirúrgicos, mas sim estéticos, apenas normatizando a atuação do biomédico no exercício da saúde estética. Ao analisar o caso, o desembargador federal Marcos Augusto de Souza destacou que a Lei 12.842, que dispõe sobre o exercício da medicina, não aponta como atividade privativa do médico procedimentos como Botox. Entendi que na lei que disciplina a profissão de médico, haviam 2 dispositivos que, se não tivessem sido vetados, poderiam sim, né, determinar como privativo de médico essas atividades que são consideradas invasivas da epiderme, né, por meio de injeções ou com produtos químicos, que são exatamente os procedimentos estéticos questionados aqui. Só que esses dispositivos foram vetados, né? E se foram vetados, né, significa o quê? Que era necessária, né, aquela alteração legislativa para que se tornasse privativo.
Com essa decisão, os biomédicos podem continuar realizando procedimentos como aplicação de botox e peelings. A seguir, conciliação nas execuções fiscais. Essa é a novidade que está começando na Justiça Federal da Primeira Região. Em uma entrevista com o juiz federal Eduardo Moraes, ele fala do desafio de aplicar o direito tributário no dia a dia e explica a obra que lançou há pouco. Já, já. O Inteiro Teor está de volta, agora contando como foi a implementação do projeto que visa resolver consensualmente conflitos em execuções fiscais no TRF da Primeira Região, que estão entre as principais causas de congestionamento na Justiça Federal. De acordo com o relatório Justiça em Números 2016, a execução fiscal é a responsável por 42% dos casos pendentes na Justiça Federal como um todo. Acompanhe na reportagem. Um evento do Núcleo de Conciliação do TRF da Primeira Região deu início ao projeto, que tem como objetivo resolver os conflitos em execuções fiscais por meio da conciliação, diminuindo a quantidade desse tipo de processo, que representa boa parte do congestionamento na Justiça Federal da Primeira Região. A iniciativa é da Coordenadora-Geral do Sistema de Conciliação, desembargadora Maria do Carmo Cardoso. E isso aí vai demandar uma baixa de acervo que nós estamos presumindo em quase 40% do existente. E que vai dar uma efetividade. Esses processos são levados aos núcleos de conciliação, porque nos núcleos de conciliação, que são órgãos processantes, pode-se dar agilidade, inclusive, na baixa desses processos. A desembargadora citou ainda os estudos feitos pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, que apontaram o alto custo da tramitação das execuções fiscais nos tribunais do país. Como exemplo, a magistrada citou um dos processos que chamou a atenção no gabinete. Este processo era a terceira vez que estava vindo para o tribunal, o valor é R$ 485. O processo já tinha 12 anos de tramitação. Então, imagine esse processo custando R$ 10 mil por ano. Os custos, os insumos e o impasse que dá na atividade jurisdicional, né? Que deixa de se voltar para questões de extrema importância, de estudos mais aprofundados, para se envolver em questionamentos que efetivamente não trarão nenhum benefício. Eu acho que a grande importância desse mutirão tem a ver com uma racionalização do trabalho, tanto no âmbito do tribunal quanto da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional. Porque nós sabemos que, em função da taxa de congestionamento, que é grande, né, e dos muitos recursos que pendem de apreciação, entre eles, há um número significativo que precisa ser tratado já à luz das nossas normas que autorizam desistência. Desde 2014, o Sisticom vem dialogando com a Fazenda Nacional para participar de projetos de conciliação que visam resolver conflitos com os seguintes requisitos: valor da dívida até R$ 20 mil, bens à penhora não localizados, ausência de citação do executado e execuções fiscais paralisadas por pelo menos 5 anos. Como a resposta foi favorável, o mutirão já começou. A gente segue com temas tributários. Você acompanha uma conversa que o repórter Rafael Braga teve com o juiz federal Eduardo Moraes da Rocha, que é titular da 27ª Vara de Execução Fiscal da Seção Judiciária de Minas Gerais. Ele, que é pós-doutorando pela Universidade de Lisboa, lançou uma obra que fala da praticabilidade tributária, assunto necessário nos dias de hoje, já que pode otimizar a arrecadação de tributos e diminuir as possibilidades de fraude e evasão fiscal. Acompanhe. Doutor Eduardo, muito obrigado pela presença aqui no Inteiro Teor. Obrigado, Rafael, pelo convite. Obrigado ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Gostaria de agradecer a oportunidade de divulgar a minha obra, que é resultado do meu trabalho de doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. Pois é, o senhor escreveu sobre a teoria institucional da praticabilidade tributária. Qual que é a ideia central dessa obra? A ideia central dessa obra é estabelecer mecanismos de limite
as padronizações que são criadas pelo legislador para poder simplificar a aplicação da legislação tributária. Isso porque a gente verifica hoje no sistema jurídico uma complexidade não só do ponto de vista jurídico, um enorme cipoal de legislação tributária, medida provisória, regulamento, portaria, mas também uma complexidade do ponto de vista fático, com aumento exponencial do número de contribuintes responsáveis tributários. Toda essa complexidade fática jurídica cria um estado de necessidade administrativa para o Estado fazer frente a essa complexidade, para poder reduzir custos para a fiscalização e aplicação da legislação, para com isso você ter mais eficiência na arrecadação de tributos. A praticabilidade tributária, em suma, o que é? É o conjunto de métodos e de meios criados pela legislação, tanto administrativa quanto a legislação posta pelo legislador, para simplificar a execução, a aplicação e a fiscalização da legislação tributária, para com isso você otimizar a arrecadação tributária, equalizando a tributação real com a tributação potencial. Eu observei no livro cuja capa nós estamos mostrando agora, que o senhor faz uma crítica às pessoas que consideram a praticabilidade como um princípio. Na verdade, trata-se de um instituto. Agora, é um instituto que não se confronta com outros princípios, doutor, como, por exemplo, o da legalidade e o da igualdade? Sim, uma das críticas que eu faço é justamente isso. É que a praticabilidade, muitas vezes, ao você estabelecer esses padrões, quando você cria, por exemplo, uma pauta fiscal no ICMS, ou quando você cria uma planta fiscal, por exemplo, no caso do IPTU, quando você cobra o IPTU com base na planta fiscal e não observa o valor efetivo do imóvel, as benfeitorias que são feitas, quando você estabelece esses padrões, você afasta essa tributação padronizada da tributação individual e você não observa a verdadeira capacidade contributiva, subjetiva da pessoa. Então, muitas vezes, a praticabilidade ela pode confrontar, sim, com a própria legalidade e com a própria igualdade. Porque, às vezes, uma pessoa que fez, vamos dar um exemplo, por exemplo, do IPTU, a pessoa que fez uma reforma no imóvel e uma outra pessoa que não reformou seu imóvel, essa pessoa que esse imóvel vale mais e aquela pessoa que o imóvel, por exemplo, não foi reformado, vai ser tributado com base numa planta fiscal no mesmo valor. Então, muitas vezes, a praticabilidade facilitando, reduzindo os custos de fiscalização para o Estado, para reduzir a evasão tributária, para reduzir a evasão fiscal, para você reduzir isso, muitas vezes você pode sim ofender a igualdade e a legalidade. E um dos objetivos desse livro é tentar estabelecer limites ao Estado usar na utilização desses métodos para a simplificação da fiscalização e da aplicação da legislação tributária. Com a praticabilidade, espera-se termos mais mecanismos para otimizar a aplicação das regras tributárias. Agora, isso depende de mais lei, de mais estrutura administrativa, judicial? A praticabilidade ela vem justamente em razão disso, da escassez de uma estrutura administrativa para fazer frente a essa complexidade fática. Falta servidor no fisco, falta material, falta capacitação e falta um número de servidor para fazer frente ao número de contribuintes que a gente tem cada vez mais crescente e essa complexidade dessa legislação. Então, a praticabilidade ela vem justamente para fazer frente a isso, Ari. Do ponto de vista de quem recebe os processos para analisar, o senhor, como magistrado, pode fazer para a gente uma análise bem pontual sobre os desafios do direito tributário hoje, ou da aplicação do direito tributário hoje. A ideia é que a praticabilidade, se adotada e se incentivada, modifique um pouco esse quadro de desafios negativos ou de dificuldades, né, doutor? A praticabilidade ela é muito positiva, mas ela é positiva se você for usá-la observando os princípios constitucionais. Quer dizer, ela ajuda a resolver o problema, mas se os princípios não forem mitigados. Não forem mitigados e não forem deixados de observar. Porque toda vez que você estabelece uma regra, você estabelece uma fiscalização, uma aplicação da legislação tributária, você está restringindo determinado direito. Mas ao restringir esse direito do indivíduo, você não pode afetar o núcleo essencial desse direito, de modo a que esse direito do indivíduo seja desconfigurado. Então, a gente, nessa restrição a esses direitos dos indivíduos, nós temos que observar esse núcleo essencial para que esses princípios também não sejam totalmente solapados ao se aplicar a praticabilidade tributária.
Eu agradeço a participação do senhor aqui no programa Inteiro Teu e deixo espaço para as considerações finais, solicitando que o senhor aproveite para dizer também onde as pessoas podem encontrar a obra Teoria Institucional da Praticabilidade Tributária, da editora Noeses, não é isso? Essa editora Noeses é a editora do professor Paulo de Barros Carvalho, lá de São Paulo. Sim. É uma editora especializada em direito tributário. E essa editora, você pode encontrar esse livro na própria editora de São Paulo, nas principais livrarias jurídicas do Brasil ou pelo site www.editoranoeses.com.br. Nós conversamos com o doutor Eduardo Moraes da Rocha, juiz federal, que é autor do livro Teoria Institucional da Praticabilidade Tributária. Voltamos com você, Carlos Rodrigues. Por hoje é isso. Acompanhe também o Inteiro Teor no nosso canal no YouTube e no Facebook do TRF da Primeira Região. Participem! Tchau!